Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro será fé para subir o Monte do Sacrifício. Em segundo lugar, vamos falar sobre provação no Monte do Sacrifício. E terceiro e último lugar, vamos falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, no Monte do Sacrifício. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. É pela fé que agradamos a Deus. E considerando esta lei espiritual, devemos nos conservar em um estado espiritual de fé, naquele que é soberano e supremo Senhor do universo. Nossa confiança, independente de qualquer circunstâncias ou provações, deve estar firmada em Deus. Nesta lição veremos na história de Abraão e de Isaac, no Monte do Sacrifício, a provisão de Deus para aqueles que o temem. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, diz o seguinte... Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Passando agora para o item 1 da lição, nós vamos estudar de forma simultânea o item 1 e 3 da lição. O item 1, fé para subir o monte do sacrifício. E o item 3, Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. Então vamos fazer esta relação, estudando ao mesmo tempo estes 2 itens da lição. A prova de Abraão. Deus prova a Abraão com um pedido extremamente doloroso, cujos acontecimentos seriam consumados como prefiguração do grande plano de Deus para a remissão dos pecados e salvação de toda a humanidade. Ao descrevermos este episódio da provação de Abraão, detectamos semelhantes revelações espirituais quanto ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com o majestoso plano de Deus para a salvação dos homens. A saber, então nós vamos agora falar sobre o acontecimento no Monte do Sacrifício de Abraão e Isaac e relacioná-lo a uma prefiguração de Cristo, de cada acontecimento. Então vamos iniciar no primeiro acontecimento, dizendo que Deus pede a Abraão o seu bem mais precioso na pessoa de seu filho Isaac, para ser sacrificado em holocausto ao Senhor na terra de Moriá. E isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 22, Gênesis 22, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isaque prefigura Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria dado em sacrifício de morte para a remissão dos pecados e salvação da humanidade. Como segundo acontecimento, Abraão parte de madrugada e ao terceiro dia chega ao lugar indicado por Deus e então dá ordem aos seus servos para os esperar, pois após adorar o Senhor, voltariam logo, no caso ele, Abraão e Isaac. Gênesis capítulo 22, versículos 3 ao 5 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então disse a seus servos: esperai aqui, com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão e Isaque chegam no monte do sacrifício, tal como Jesus chegou no Monte Calvário para ser sacrificado. Como terceiro acontecimento, Abraão e Isaque caminham juntos, rumo ao topo do monte, onde Isaque carregava nas costas a lenha e Abraão nas mãos levava o fogo e o cutelo. Isaque interpela seu pai Abraão sobre a inexistência do cordeiro para o holocausto e tem como resposta a promessa de que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Gênesis capítulo 22, versículos 6 a 8 diz o seguinte: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A lenha, sendo carregada nas costas de Isaque, prefigura a cruz que o Senhor carregou nas costas por ocasião de seu calvário. Abraão chega, como quarto acontecimento, Abraão chega ao local do sacrifício, ergue um altar, dispõe a lenha sobre o altar, amarra Isaque e o coloca sobre a lenha e estende a mão para o imolar, mas instantaneamente o Senhor brada do céu para que Abraão não fosse adiante neste propósito e confirma o temor de Abraão ao Senhor. O patriarca olha para trás e vê um cordeiro substituto de seu filho e então sacrifica o carneiro em holocausto no altar. Gênesis capítulo 22, versículos 9 ao 14 diz o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou num altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Isaque, ele foi colocado sobre a lenha, que estava colocada sobre o altar. Jesus foi colocado sobre a cruz, um altar de maldição, pois foi na cruz que ele carregou as nossas transgressões e enfermidades. O carneiro que substituiu a Isaque no sacrifício e que foi sacrificado demonstra o efeito substitutivo em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, o Filho de Deus, nos substituiu lá na cruz, onde os nossos pecados foram castigados em Jesus. Como o quinto e último acontecimento desta prova de Abraão, o Senhor confirma então as promessas de multiplicação da descendência de Abraão e que o abençoaria em tudo. E assim Abraão volta com o seu filho para a sua residência em Beceba. Gênesis capítulo 22, versículos 15 ao 19, diz o seguinte: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos.
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz a filhos, a Naó, teu irmão, Uzo, primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesete, Azo, Pildas, Gidelaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naó, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos Teba, Gaã, Taás e Maaca. Portanto, aqui está este último acontecimento que diz que, ou tipifica em Cristo Jesus, o seu sacrifício. Ou seja, foi pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que recebemos a nossa redenção, a reconciliação com Deus e também a vida eterna. Isso está escrito em Romanos, capítulo de número 11, carta aos Romanos, eu dizendo capítulo número 5, versículos de 1 ao 11, que diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Item número 2 da lição diz: provação no monte do sacrifício. Neste episódio do sacrifício de Isaac no Monte Moriá, tanto em Abraão como em Isaac, podemos contemplar pelo menos 3 características em comum aos dois, quais sejam o amor, a obediência e a fé. Em Abraão foi notório estas 3 nobres características na sua conduta em se dispor a entregar o seu próprio filho em sacrifício como cumprimento da vontade divina. Porém, queremos destacar que foi em Isaac que o amor, a obediência e a fé foi até mais forte e notável, pois se tratava de um rapaz que poderia resistir ao seu pai Abraão e não consumar a vontade divina, porém passivamente demonstrou um grande amor, obediência e fé para com o Senhor. E assim como Cristo se deixou ser sacrificado, Isaac se deixou ser levado ao altar para o sacrifício, como cumprimento da ordem divina. Entretanto, o Senhor, em sua infinita misericórdia, salvou Isaac do sacrifício e proveu um cordeiro para o lugar de Isaac. Isaac foi um grande servo do Senhor, porque ele se dispôs a viver a sua vida segundo a vontade de Deus. E dentre estas virtudes de Isaac, nós podemos destacar a sua submissão e obediência ao seu pai e a Deus, por ocasião do seu próprio sacrifício no altar erigido por Abraão em Moriá. Pela sua fé, em oração, ele pediu a Deus, Isaac pediu a Deus para que desse a ele e a sua esposa filhos, pois Rebeca era estéril. De Isaac e Rebeca nasceram Jacó e Esaú, representando 2 grandes nações abençoadas pelo Senhor. Isaac creu nas promessas de Deus a Abraão
e a sua descendência. Podemos também contemplar Isaac à sua disposição para trabalhar, não medindo esforços para o bem-estar do povo de Deus. E isto fez com que ele fosse muito, mas muito abençoado pelo Senhor. Isaac se dispôs a carregar a lenha, a andar os 3 dias junto com seu pai e sempre a fazer o bem pela nação. Apesar de ter mentido para Abimeleque, rei dos filisteus, quando disse que Rebeca era sua irmã e não esposa, Abimeleque, ao descobrir que Rebeca não era sua irmã, em ato contínuo expulsou das terras dos filisteus. Mas Abimeleque reconheceu Isaque como um homem de Deus e que o Senhor era com ele. E então propõe uma aliança de paz, na qual foi firmada. Concluindo a nossa aula de hoje, a história de Isaque nos remete a meditar na infinita misericórdia e amor do Senhor com a humanidade, no anúncio já naqueles dias do plano de salvação para todos os homens e no relacionamento que Deus quer ter com seus filhos de forma permanente. Isaque foi um exemplar homem de Deus.